Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de Filosofia e Geografia pela Escola ArteSeb. Meus queridos, hoje a gente vai iniciar o caderno 2 de Filosofia, tá? A turma do sexto ano, como eu coloquei aí no slide para vocês, módulo 5, tá pessoal? Tem essa imagem aí, uma obra do Verme, tá? Apresenta uma proporção de uma mulher, e aí dentro dessa imagem a gente pode observar um símbolo também, que faz referência à matemática, e o título do módulo é Matemática e Razão. Será que tem alguma relação? Matemática e razão? Tem alguma relação? Estão relacionados? O que vocês acham? Quê? Se você falou que sim, você acertou, meu querido, minha querida. Tem muita relação, tá? Porque a matemática nada mais é do que o raciocínio lógico, um raciocínio que se utiliza da razão. Não utiliza apenas hipóteses, apenas apontamentos aleatórios, nada disso. Tem todo um raciocínio, simetria, tem cálculos que querem chegar a um determinado ali resultado. Se não for compatível, o resultado vai sair diferente. Se você erra o sinal, ou se você entende errado, por exemplo, você chega a um resultado incorreto, incoerente, tá? Então, matemática segue um raciocínio, segue um caminho a ser traçado, tá? Depende, por exemplo, de qual o cálculo que você está fazendo, né? E, pessoal, vamos falar um pouco sobre isso. E tem um personagem muito interessante dentro da matemática que eu vou trazer para vocês aqui, mas gostaria antes de citar a página 10, tá? No livro de vocês, caderno 2, módulo 5, tem este trecho, né? Tem uma historinha. Começa na página 9 com algumas atividades de interpretação, onde você vai ter que ver ali qual é a sequência lógica de números, muito interessante. Quero saber se vocês vão acertar de primeira, tá? Página 9. E a página 10 tem um texto onde faz uma referência, né, a matemática com, por exemplo, os exercícios que os atletas, né, do futebol, os jogadores de futebol têm que fazer até chegar no campo, tá? Então a matemática ela não é só uma sequência de cálculos a serem executados por rotina até que sua paciência, sua energia se esgote. Embora possa parecer isso pelo que lhe ensinaram nos cursos de matemática, tá? Às vezes a gente entende que a matemática ela nada mais é do que uma sequência realmente de cálculos. E é uma disciplina que nos causa estranhamento, né? Porque você tem que estar lá diante daquela folha de papel, então diante daquele computador, com aqueles vários números que você deve associar e chegar a um resultado específico. Se você não entender direito e não conseguir fazer aquele cálculo, você chegará a uma resposta incorreta. E exige muito, pessoal, do pensamento, tá? Muito da exatidão do teu pensamento, muito raciocínio, né? Então a matemática, ela não é só essa sequência de cálculos, né? Às vezes a gente tem essa impressão, mas ela se está no nosso dia a dia, ok? Eu sou professora de ciências humanas, né? Eu sou professora formada na área de filosofia, geografia, sociologia, né? Também tenho um estudo complementar de história. Porém, entendendo mesmo assim que não é a minha área não é de cálculo, minha área não é de exatas, mas eu entendo a praticidade da matemática. Lógico, tá no nosso dia a dia, pessoal. Este computador, esta televisão, este celular pelo qual você me assiste, ele teve que, para ser construído, passar por uma base muito grande de cálculos. Então, se a matemática, a gente provavelmente não chegaria ao patamar que nós chegamos. Porque, por exemplo, informática, né? Quem quer, por exemplo, exercer a função aí de programador ou ciência da computação, matemática pura, pessoal. Desenvolver um aplicativo, WhatsApp, um aplicativo de jogo, matemática pura. Tudo tem matemática.
cada caractere que aparece aí agora nesse slide, cada letra dessa, o Word, no caso, o Word não, o PowerPoint, que é esse programa que eu estou utilizando para apresentar esse slide, ele faz uma leitura e cada letrinha dessa corresponde a um número, certo? Tem alguns códigos dentro da informática que a gente chama bit e byte, né? E esses, tanto bit como byte, eles têm o que como referência? Uma base numérica. Ou seja, tudo é matemática, principalmente se for informática, viu? Tecnologia. Esse mundo que a gente vive tão tecnológico, ele está pautado dentro de uma base, né? E acima, melhor dizendo, em cima de uma base bem matemática, porque é através dela que a gente consegue ter isso que nós temos. Então, assim, como no texto na página 10 traz para vocês, para a gente, né, no livro do caderno 2, vamos visualizar lá uma história, uma comparação, que a matemática, ela muitas vezes a gente se pergunta, poxa, por que estudar 2 mais 2? Ou por que estudar a raiz quadrada de 25? Ou por que estudar o pi de não sei o que, vocês ainda não chegaram a essa fase, mas vai ter, tá? Chega aí no ensino médio, e aí fica mais nível hard, né? Mais complicado, mas é um complicado muito bom, significa que vocês estão evoluindo. E aí, pessoal, imaginem, vocês certamente já se perguntaram, poxa, mas para que eu tenho que saber a tabuada inteira? Será que um dia eu vou utilizar isso aqui? E a resposta é sim, provavelmente você vai utilizar isso tudo. Ou talvez você não utilize isso tudo, mas ao fato de você estar exercitando a sua mente, te proporciona um aparato mental maior, te proporciona a capacidade de raciocínio maior. Veja só, a página 10 traz esse texto e foi muito interessante eles fazerem essa comparação. Porque o jogador de futebol, vocês meninos que gostam de futebol, o cara para chegar lá e arrebentar, fazer um bom passe de bola, fazer um gol, ou ser o goleiro lá que pega todas as bolas que não deixa entrar nenhuma na rede. Para ser um bom profissional de futebol, aquele que se destaca, ele tem que fazer o quê? Exercícios. Muitos exercícios enfadonhos, chatos. Muitos exercícios, né? Vocês já viram eles ali entre aqueles cones de zigue-zague treinando? Vocês já viram isso? Dá uma olhada assim, coloca no YouTube jogadores de futebol treinando. Vocês vão ver vários tipos de exercícios que eles fazem lá, ó. Séries e séries que parecem sentido. Para quê? Para que eles tenham performance maior na hora do jogo, para que eles tenham resistência, para que eles saibam raciocinar o momento exato de passar aquela bola, de fazer aquele chute que vai ser decisivo, certo? Então, matemática, ela segue essa lógica aí também. Eu preciso fazer exercícios para que eu me prepare para as situações da vida, ok? Nós temos aí um personagem muito interessante, tá? Que foi, digamos que aquele primeiro que se destacou no campo da matemática. Se chama Pitágoras de Samos, nasceu em 570, faleceu em 490 a.C. Lembre que antes de Cristo a contagem é o quê? Decrescива, tá? Então é 570, 490. Ou seja, aí a contagem está do número maior para o número menor. Se fosse depois de Cristo, seria do menor para o maior, ok? Como agora, 2020, 2021, 2022. Contagem crescente, certo? Depois de Cristo. Antes de Cristo, a história considera como decrescente, tá bom? Então, Pitágoras de Samos nada mais é do que um filósofo e matemático, cara que teve, assim, um destaque dentro desse âmbito, que levou a matemática para um nível, digamos que mais complexo, um nível mais conhecido. Para ele, tudo era número, tudo é número. Tá? Era uma frase célebre de Pitágoras de Samos.
Mas vamos por partes. Primeira coisa que você tem que saber aí. O Pitágoras de Samos é um pré-socrático. Isso significa o quê, professora? Significa que ele veio antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Pré-socráticos são pessoas que vieram, filósofos que vieram antes de Sócrates, Platão e Aristóteles. Lógico, Sócrates estava aí convivendo na mesma época que Platão, tá bom? Então vamos lá. Os pré-socráticos eram pessoas que buscavam um princípio. Como assim? Um elemento, pessoal, um elemento que estivesse em todas as coisas. Por exemplo, Tales de Mileto, que era outro filósofo dessa época aí dos pré-socráticos, ele acreditava que existia um elemento que formava os seres vivos, os seres humanos, como os seres vivos de forma geral, as coisas, os objetos, o mundo, a natureza. Ele dizia, Tales de Mileto, que era a água. A água era aquele elemento primordial, aquele elemento que dava vida e surgimento a todas as coisas, onde tudo que existisse naquela época tinha água. Então a água é esse princípio gerador, ok? A gente chama isso na filosofia de arché ou de axé. Axé com R, tá, pessoal? Não é axé lá dança não, tá? Baiana não tem nada a ver com isso. É axé, A-R-C-H-E com um acento agudo no E, ok? E esse princípio, que é o axé, nada mais é do que o elemento que daria, então, sentido às coisas, que seria aquele gerador das coisas, que seria, então, aquilo que está em todo e qualquer lugar, dos seres vivos de forma geral, né? No mundo, na physis em grego significa natureza, na natureza. Então, todos esses pré-socráticos, Tales de Mileto, Pitágoras e diversos outros, né, que vieram nessa época, eles acreditavam, né, que existia um elemento primordial e eles buscavam isso. Por que eles faziam isso, professora? Pessoal, porque eles não queriam mais acreditar nos deuses. Eles não queriam mais, na verdade, não era simplesmente deixar de acreditar em deuses. Eles não estavam mais satisfeitos com os mitos, com essas histórias que eram contadas para eles, de que chovia porque, sei lá, Zeus não queria, Zeus queria que chovesse, porque a colheita estava ruim, porque Deméter estava triste. Eles queriam uma explicação racional. E Pitágoras, que era um cara muito interessante, ligado na matemática, ele disse: Tales, seguinte, professor Tales de Mileto, porque ele estudou, tá, com Tales de Mileto. É o seguinte, eu não acho que é água não, eu acho que é os números, viu? Tudo é número, tudo é matemática. Nós somos somas, né? Era aquilo que o Pitágoras de Samos acreditava. Nós somos soma de números, de elementos, certo? A matemática está em tudo. E aí a imagem representa ele com um triângulo, né, na sua mão. Pessoal, Pitágoras de Samos, por quê? Samos era o nome da cidade, né? Uma ilha onde Pitágoras nasceu. E naquela época, onde você nascia, você tinha como sobrenome o nome da sua cidade. Então, por exemplo, se eu tivesse nascido naquela época, existisse, por exemplo, a cidade de Imperatriz, ou se a gente seguisse esse mesmo raciocínio até hoje, meu nome seria Isadora Imperatriz. Por quê? Porque eu nasci na cidade de Imperatriz, tá bom? Meus queridos, eu espero que tenha ficado claro. A gente está apenas introduzindo o módulo 5 do caderno 2. Acompanhe sempre a Agenda Edu e até mais, guerreiros!